Bom dia. Continuando a nossa aula, lembrando que na aula anterior vimos sobre as relações trigonométricas de um triângulo retângulo, né? O que foi chamado de identidade trigonométrica, correto? Então, lembrando lá que as identidades são equações, né? Que são válidas para qualquer valor da variável, seja x, seja alfa ou seja beta. Hoje vamos continuar no assunto de trigonometria, só que vamos falar sobre arcos e ângulos, tá? Está aí na página 126 da apostila. Então, o que é um arco, né? Vamos pensar o seguinte aqui, ó. Lembrando lá do início, quando a gente começou a estudar na geometria, a gente viu o seguinte, que um ângulo é definido basicamente dessa forma, né? Então, ele é a união entre duas semirretas, né? No caso, a gente tem essa semirreta aqui e essa outra semirreta. Então, a união dessas duas semirretas, desde que elas não sejam coincidentes, né? Se elas forem coincidentes, então elas não formarão o ângulo. Então, o ângulo é essa união aqui, ó, entre essas semirretas, tá? Semirreta formada pelo ponto C e essa origem, e o ponto B e essa origem. Essas semirretas, elas se interceptam em um ponto em comum, tá? Então, isso caracteriza um ângulo, o ângulo formado por essas semirretas. É a união das semirretas, considerando esse ponto de intersecção. Lembrando que eu até disse numa das aulas, que um ângulo não necessariamente é isso aqui, né? Você pode traçar um ângulo aqui, né? Todos vão ter a mesma medida. Agora, quando você coloca essas semirretas em uma circunferência, o que você tem? Então, você tem uma medida de um ponto, do ponto terminal desses segmentos de reta, de um ponto a outro, que vai formar um arco. Tá? Então, o que a gente vê aqui, ó, por essa figura? Que o ângulo alfa, ele está associado ao arco, não é? Olha só, quanto maior o ângulo, né? Estão vendo aqui o ângulo e o arco variando, né? Então, quanto maior o ângulo, obviamente, maior será o arco. Tá? Pensando na circunferência. Mas você pode perguntar, bom, para que eu quero o arco, né? Se o ângulo e o arco, eles são iguais, qual que é a utilidade de saber o arco? Na verdade, o que vai acontecer? O ângulo, geralmente, vai ser dado em graus, né? Então, você vai ter um ângulo de 30 graus. O arco, ele vai ser uma medida de comprimento, né? Então, imagine o seguinte, que essa circunferência aqui, ela represente, por exemplo, uma pista de corrida circular, né? Embora não exista isso na prática, geralmente as pistas são ovais, mas imagina que seja uma pista circular. Então, acontece, existe um comprimento, certo? E para cada deslocamento, imagina que C e B sejam dois corredores, né? Então, por exemplo, quando B está a essa distância de C, então ele percorreu toda essa distância. Eu posso pegar essa distância e esticar numa linha reta, né? Então, eu poderia medir com facilidade esse comprimento, tá? Então, esse comprimento vai ser dado em metros, centímetros, quilômetros, etc. Ele vai estar associado a um determinado ângulo. E note, ó, que mesmo que eu tenha aqui um ângulo, nesse caso 55 graus, o meu arco vai ser 0,96. Não importa a medida que eu esteja considerando, tá? Vamos ver o que acontece se eu mudar o raio dessa circunferência. Será que esse arco vai aumentar, vai diminuir, né? Ou ele vai permanecer constante? Tá, aumentei, né? Vou tirar as variáveis aqui para o lado para ver melhor. Então, aumentei o arco. Olha o que aconteceu. Mesmo mantendo o ângulo igual, a medida do arco já aumentou, tá vendo? Ó, a medida do arco está bem maior agora do que estava anteriormente, né? Antes era 0,95 com 55 graus, agora está 2 e pouquinho. Então, como aqui a gente não definiu nenhuma unidade de medida, então vai ser um valor absoluto, né?
Então, o que acontece? O ângulo, apesar de ele permanecer igual, o arco correspondente é maior, tá? Então, a gente vai fazer essa associação entre arcos e ângulos. Então, o conceito de arco é bem simples, né? Agora, voltando lá na apostila, então a gente tem essa seguinte notação aqui, ó. Então, M de AB significa o quê? O arco formado pelos pontos A e B, em relação a essa figura aqui, ó. Então, esse arco que vai de A a B, ou de B a A, não importa, que a orientação é irrelevante, tá? E essa medida ela vai ser igual a alfa, tá? A medida do arco ela é igual à medida do ângulo central que o determina, tá? Para medir os arcos, são utilizadas 3 medidas, tá? Eles podem ser medidos em graus também, tá? Conforme eu disse, voltando na figura, isso equivale a 45 graus, aqui você poderia dizer que é um arco de 45 graus, tá? Ou 2,36, no caso eu não estaria falando de graus, estaria falando de outra medida, tá? Os arcos também podem ser medidos em radianos, né? Ou em grado, tá? Grado é uma medida muito pouco utilizada, tá? Tanto é que a apostila ressalta isso e quase não fala nada a respeito, tá? As mais utilizadas são graus, né? E radianos também. Radianos vai ser principalmente muito utilizado no próximo capítulo que a gente vai estudar, que é sobre o ciclo trigonométrico, tá? Então, pensando, a gente pode fazer a seguinte associação, ó. Como a gente tem aqui uma circunferência, correto? Se você tem uma circunferência, pode pensar o seguinte. A circunferência ela tem ao todo 360 graus, correto? Isso é de conhecimento de todo mundo, né? Então, posso fazer a seguinte associação, que cada grau, né? Cada grau estaria associado a um arco daquele, ó. Ou seja, dessa forma aqui, ó. 1 grau, né? Ele é equivalente a um arco de 1 sobre 360, certo? Porque se eu tenho 360 graus na circunferência toda, né? Então, se eu pegar aqui 1 grau, né? Aqui eu não vou conseguir fazer 1 grau, mas se eu pegar um arco de 1 grau, ele vai ser o quê? Ele vai ser 1/360 da circunferência. Por quê? Porque se eu dividir a circunferência em 360 pedaços, em 360 arcos, eu vou ter 360 arcos de 1 grau, tá? Então, eu posso fazer essa relação, ó, que 1 grau ele é igual a 1/360 da circunferência, tá? O que eu posso fazer também? Eu posso dividir a circunferência em 4 partes. Então, esse primeiro arco seria correspondente a 90 graus, o segundo seria correspondente a 180, o terceiro 360 e o quarto, terceiro a 270, digo, e o quarto a 360. Então, por exemplo, aqui o primeiro teria um ângulo reto, né, que é um ângulo de 90 graus. Aqui a gente só está resumindo isso que é bem óbvio, né? Só uma exemplificação. Quando a gente está trabalhando com graus, o que acontece é que a gente utiliza também, né, algumas outras medidas que são o minuto e o segundo, tá? Só que você tem que tomar cuidado para não confundir o minuto e o segundo da geometria com o minuto e o segundo que a gente utiliza para a medição do tempo, tá? Porque são bem diferentes. Não tem nada a ver, na verdade, um com o outro, tá? Esse minuto e esse segundo que a gente está utilizando aqui não são os minutos e segundos que a gente utiliza para medir o tempo. Aqui, ó, eu quero fazer uma observação, tá errada a notação, tá? Aqui é 1 grau é igual a 60 minutos, tá bom? Então aqui onde está essa bolinha, vocês apaguem, coloquem um símbolo de minutos aí, que é um risquinho, tá? É só um risquinho. Então faça essa correção na apostila aí, ok?
E 1 minuto é 60 segundos, tá? Então, 1 grau é 60 minutos, 1 minuto 60 segundos. Então, para que serve isso? Quando você for fazer cálculos envolvendo graus, às vezes você não quer representar, por exemplo, 83,5 graus, né? Você quer representar em minutos. Então, você representa 83 graus, tantos minutos, tantos segundos, tá? Então, você não precisa necessariamente representar em graus, mas não fica errado, ok? É só uma outra forma de representação, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo, ó. Você tem dois arcos, um arco alfa e um arco beta, e eles medem 83 graus e 30 minutos e 39 segundos, e o outro mede 12 graus, 43 minutos e 45 segundos. Então, ele quer as medidas de alfa mais beta e alfa menos beta. Então, você tem que somar, tá? Como você vai somar números com unidades de medidas diferentes, o que você tem que fazer? Você tem que somar aquelas unidades que são iguais, as grandezas que são iguais, né? Então, aqui vai ficar grau embaixo de grau, né? Minuto embaixo de minuto e segundo embaixo de segundo, tá? Então, aqui é muito simples a soma. É só somar os segundos, os graus e os minutos e os graus também. Mas o que vai acontecer? Olha só. Quando eu somar 39 graus, 39 segundos, mais 45 segundos, eu vou ter 84 segundos, tá? Isso não é legal. Por quê? Porque a minha unidade é a seguinte, ó. O que eu estou utilizando para comparação? Eu estou dizendo que 1 minuto é 60 segundos. Então, a partir de 60 segundos, eu vou considerar minutos e não segundos. Eu não vou considerar, por exemplo, 120 segundos. Eu vou considerar 2 minutos. Então, o que eu faço aqui, ó? Aqui deu 84 segundos, certo? Então, 84 segundos eu vou decompor esses 84 segundos. Qual que é o máximo? O máximo não é 60? Então, vou colocar 60 segundos mais o que falta para 84, né? Então, vai ficar 60 segundos mais 24 segundos. Mais 60 segundos é 1 minuto. Então, eu vou colocar, ao invés de 84 segundos, eu vou colocar 1 minuto e 24 segundos, ok? A mesma coisa aqui, nos 73 minutos, ó. Os minutos eles vão até 60 somente, tá? A partir daí, lembrando aqui, ó, 1 grau é igual a 60 minutos, tá? Então, se eu tiver 120 minutos, eu vou colocar 2 graus e não 120 minutos. Mesma história, 73 minutos eu vou decompor. Qual que é o máximo? 60 minutos. Então, vai ser 60 minutos mais 13 minutos dá 73 minutos. Mais 60 minutos é igual a 1 grau. Então, ao invés de escrever 73 minutos, eu escrevo 1 grau e 13 minutos. Ok? Então, o que eu vou fazer? Olha aqui, ó. Onde estava 84 segundos, vai ficar 1 minuto e 24 segundos. Onde estava 73 minutos, vai ficar 1 grau e 13 segundos. Então, esse 1 grau aqui, eu vou somar com 95 graus, vai ficar 96 graus, olha aqui a resposta. E esse 1 minuto que está sobrando aqui, eu vou somar com o que vai ficar aqui. Só que o que vai ficar aqui não é 73, é esse 13, tá? Então, 13 minutos mais 1 vai dar 14 minutos. E vai sobrar os 24 segundos, tá bom? Então, 84 e o 73 eu decompus. Então, por isso que eles somem da soma, tá? Vai aparecer o 14 e o 24. Note que o 24 vai ser o número que vai restar aqui dos segundos. Os minutos eu vou somar esse mais esse minuto. E esse grau que está sobrando aqui eu vou somar com esse grau aqui, que vai dar 96, ok? Então tem que tomar esses cuidados quando for fazer adição de graus que tenha minutos e segundos no número também, tá? Agora a subtração ela é um pouco diferente, porque você tem que considerar o seguinte, ó. Por exemplo, aqui, ó, 39 segundos, né, é menor do que 45. E como que eu vou fazer
esse tipo de cálculo, né? Aqui é a mesma história. 30 minutos é menor que 43 segundos. Então, como que eu faço esse tipo de cálculo? Então, aquela ideia de tomar emprestado, né? A gente tem lá da álgebra. Então, você vai utilizar a mesma ideia aqui, tá? Só que aqui é o seguinte, ó. Por exemplo, 83 graus, se eu for tomar emprestado para minutos, o que eu vou tomar emprestado? Vou tomar 1 grau emprestado, tá? Então, se eu tomar 1 grau emprestado, eu não vou ter mais um aqui, né? Eu vou ter o quê? Mais 60 minutos, ok? Então, vai ser 30 mais 60, tá? Agora aqui é a mesma coisa, eu vou tomar 1 minuto emprestado para esse. Se eu tomar 1 minuto emprestado, o que eu vou ter? Eu não vou ter 1 aqui, como eu teria lá na álgebra. Eu vou ter o seguinte, mais 60 segundos. Então aqui está explicando bem como que fica. Ó. Do 83, eu vou tirar 1 grau, tá? Esse 1 grau vem para os minutos como 60 minutos, tá? Eu vou ter 30 mais 60, eu vou ter 90 minutos. Só que eu vou tirar 1 minuto para emprestar para o 39 segundos. Aí, esse 1 minuto vai virar 60 segundos, tá? Então, vai ficar o quê? Ó? 39 mais 60 segundos vai dar 99 segundos, tá? Aqui vai ficar 99, tá? Onde era minutos vai ficar 99. Por quê? Porque 30 mais 60 é 90. Eu te emprestei 1 minuto para cá, para os segundos, então vai ficar 89 segundos. Como eu emprestei 1 grau do primeiro, vai ficar 82 graus. Depois que eu fiz essa transformação, agora eu posso efetuar meu cálculo normalmente, tá? Só subtrair normalmente. Agora sim, 99 menos 45, 54. 89 menos 43, 46. E 82 menos 12, 70. Caso algum desses desse maior do que 60, né? Caso fosse possível acontecer, então o que você faria? Você faria essa conversão aqui, ó. Né? Você faria essa decomposição somando o grau com o grau anterior, o minuto com o minuto anterior, tá? Mas, nesse caso, não foi preciso. Então, essa é a diferença. Essa é a diferença e essa é a soma, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre grados. O grado ele é o seguinte, ele equivale a 1 sobre 400 da circunferência. Então, você vai pegar a circunferência e dividir em 400 partes, tá? E o grado seria uma dessas partes. Então, ó, o ângulo de 90 graus ele corresponde a 100 graus. O ângulo de 180 seria 200, de 270 seria 300 e o de 360 seria os 400 graus, né? Ok? Eu vou parar essa aula aqui para fazer a parte 2, tá? E na próxima a gente vai falar sobre radianos. Radianos já é uma medida bastante importante porque vai ser utilizada no próximo capítulo, ok?